De volta com o Correio do Debate, aqui no estúdio a gente recebe o cientista político, o professor Lúcio Flávio. A gente está falando de estratégias de campanha, especialmente das eleições deste ano. Professor, claro que a gente não vai citar nomes aqui, mas claro. Em João Pessoa, a situação de João Pessoa, por incrível que pareça, reduziu a quantidade de candidatos a prefeito em relação às eleições de 2022, mas reduziu significativamente, porque no guia eleitoral nós temos 4, né, que tem representatividade no Congresso, né, mais 2 que não têm a representatividade e não participam do guia eleitoral. Ou seja, a disputa na prática fica ali, pelo menos a maior visibilidade de disputa fica ali entre esses 4. Né? E em Campina Grande também tem essa situação. Isso é positivo, eu acho positivo, porque se você tem 15 candidatos a prefeito, não é, você fragmenta muito, você dilui muito o debate. Se você tem... Em João Pessoa, me permite, em João Pessoa, em plena pandemia, a gente tinha 12. Exatamente, então é um número excessivo. E agora, isso aí em decorrência da questão das federações foram formadas, a questão do custo operacional para uma campanha, que é muito grande, não é? Então você tem, e a polarização também eleitoral, a polarização no Brasil, favoreceu essas acomodações. Há uma redução generalizada de candidatos e candidatas no Brasil inteiro. Isso é positivo, é bom, porque o eleitor e a eleitora têm a possibilidade de comparar, né, 4 candidatos competitivos, comparar aquele que vai apresentar melhores propostas e não só apresentar as propostas, ele tem que ver a viabilidade da realização dessas propostas e o passado desses candidatos que estão apresentando. Então, o número reduzido eu acho extremamente positivo. Guia eleitoral ainda decide campanha? Decide em seguinte aspecto. A campanha, a gente viu uma pré-campanha que começou aí o ano passado. Exatamente. A pré-campanha, não é? Entrevistas, inserções nas redes sociais. Agora, a gente tem que ver que tem um eleitorado acima de 30, 35 anos. Esse eleitorado, ele não seguia muito pelas redes sociais. Não guia-se muito as pessoas. Quanto mais velhas, elas vão sendo influenciadas muito mais ainda pelas mídias tradicionais, rádio e TV. E, principalmente, o guia eleitoral ele possibilita fazer cortes, fazer propaganda, fazer pequenas inserções para redes sociais. Um alimenta o outro. Não é? Então, a campanha, de fato, ela começa quando começa a propaganda eleitoral, no rádio e TV, né, para esse segmento acima de 30 anos. Quer dizer, o raio-x mesmo da campanha, se você levar ao pé da letra, a gente pode tirar dos debates, né? Principalmente dos debates. Eu acho o debate excelente, porque uma coisa, Hermes, é o diretor de marketing, você se pinta, o candidato decora o texto, o diretor do marketing escreve o texto, você ensaia e você faz a propaganda eleitoral. É artificial, não é? O que você realmente percebe, as fragilidades, as possibilidades do candidato no debate, no enfrentamento. Não é? O que nós devemos ter, e no meu sonho de campanha eleitoral, é não ter essa propaganda artificial de TV, mas ter debates temáticos, 3 vezes por semana, entre os candidatos e com especialistas, jornalistas, advogados, médicos, educadores, para ver o que é que o candidato realmente tinha de proposta, quais são as incoerências. Mas, infelizmente, isso não é prática. Agora, o debate possibilita. Eu gosto muito mais de assistir o debate do que assistir as propagandas eleitorais, que são, na verdade, propagandas artificiais para como vender um sabonete. Por falar em debate, o maior colégio eleitoral do país, São Paulo, pelo menos um dos maiores colégios eleitorais, não sei se Minas Gerais passa São Paulo, em termos de eleitores, mas aí nós temos lá um mau exemplo de debates, né? Porque a cada debate que se realiza, o nível das discussões entre todos os candidatos cai. Exatamente. E aí você tem aquele que começou a fazer um debate de baixo nível foi esse fenômeno das redes sociais chamado Pablo Marçal. Ele começou a fazer uma campanha muito agressiva nas redes sociais e nos debates, fazendo provocação para gerar cortes e lançar na rede social. E aí ele cresceu muito. Que foi uma estratégia... A estratégia dele, não é? Péssima em termos sociais, mas acertada em termos de marketing. Não é? E ele cresceu muito. E o que acontece? Aquele candidato que cresce, ele é imitado pelos outros. Então começa também a ter ataques contra ele e o nível baixas, porque vai se nivelar por aquele que está subindo nas pesquisas, que é o caso de Pablo Marçal. Então, infelizmente, eu assisti o debate ontem,
ele tem baixado muito o nível e os candidatos em busca de também promover cortes para lançar na rede social, né, eles fazem aquele grau de agressão. É um péssimo exemplo para a sociedade e principalmente cadê as propostas da principal cidade do país, que é a cidade de São Paulo. A Confederação Nacional dos Municípios publicou um levantamento que foi feito pela entidade que representa os gestores municipais, de que, apesar do crescimento, apenas 15% das candidaturas são de candidatas a prefeito, ou seja, de mulheres, 15%. Exatamente. A gente tem na cota o 30% obrigatório de candidaturas, mas o que é que isso pode representar em termos de estratégias políticas dos partidos? Não tem mulher disposta a se candidatar ou os partidos continuam bloqueando o acesso delas? Eu acredito que nós temos um machismo estrutural, que isso se representa, se projeta em todas as esferas da sociedade. A política ainda é considerada uma coisa de homem, né? Uma coisa apesar da população feminina ser 52%. Né? Para você ter ideia, aqui em João Pessoa, o eleitorado feminino, aqui em João Pessoa, o eleitorado feminino é quase 19% a mais do que homens, não é? Do que o eleitorado masculino. E aí você tem candidatos homens na cabeça. Você tem vices que foram colocadas, algumas candidaturas têm como vice, mas você tem o eleitorado feminino, em tese, é aquele que decide, mas você tem um machismo estrutural que perpassa tudo isso, e aí evita que um segmento importantíssimo da sociedade, um segmento que precisa ter políticas sociais específicas para as mulheres, não entre no debate. Aqui e acolá você vê algumas candidatas vereadoras, tentando quebrar, né, com essa estrutura machista, mas infelizmente ela permanece muito consolidada. E a gente vê isso na constituição das casas legislativas, né? Apesar dessa dianteira folgada do eleitorado feminino, a grande maioria dos eleitos continua sendo homem. Exatamente. Você tem aqui em João Pessoa 27 vereadores, tem uma só mulher. Na Assembleia Legislativa são 36, veja quantas mulheres tem. E por quê? Porque ainda a mulher continua votando em homens. Não é? Porque é o machismo, quer dizer, o machismo ele está consolidado na sociedade e atribui-se o papel da liderança, o papel da política, como isso sendo apenas para homens, o que deveria mudar. Eu acho que vai se evoluir ao ponto de estabelecer o equilíbrio, né, obrigatório, o equilíbrio para que a gente possa ter uma representação equilibrada que resulte, que reflita a sociedade. Ok. Professor Lúcio Flávio, queria agradecer sua presença, a entrevista aqui no Correio Debate. Sempre bom contar com sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço. Um abraço.